Olá, queridos alunos, como vocês estão? Feliz Natal atrasado para vocês. Espero que vocês tenham passado aí as festividades muito bem, em paz e tranquilidade. Vocês não acharam, né, que a gente ia ficar até o final do ano sem nenhuma aula de química, né? Nossas férias iniciam-se oficialmente no dia 4, então não sendo feriado, não sendo recesso, nós estamos aqui trabalhando e mostrando a que viemos, né? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula que vai iniciar o nosso terceiro bimestre, que é a nossa aula sobre isomeria. Vamos lá. Vamos falar aí sobre isomeria, pessoal. O que é isomeria? Isomeria é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias diferentes possuem a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Querem ver um exemplo? Pega esta fórmula aqui. Esta fórmula é uma fórmula molecular, C3H6. Como é que poderia ficar a estrutura desse C3H6? Por exemplo, poderia ser o 1-propeno, né? Vamos contar que ele tem 1, 2, 3 carbonos, ou seja, C3, né? E tem aqui, ó, 3 hidrogênios, mais um 4, 5, 6 hidrogênios, tá aqui, ó, 6 hidrogênios. Então, ele é C3H6, aqui tá a fórmula estrutural e aqui tá a fórmula molecular dele. Porém, este mesmo C3H6 poderia não ser assim, né? Porque quando a gente tem a fórmula molecular, a gente só tem a informação de quanto eu tenho de cada átomo, né? Mas a estrutura, eu posso ter várias, né? Por exemplo, esse mesmo C3H6 poderia ser o ciclopropano. Olha aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 carbonos, né? Tá aqui, C3, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Ou seja, para a mesma fórmula molecular, eu posso ter diferentes estruturas, ou seja, diferentes fórmulas estruturais. Isso é que é a isomeria, tá, pessoal? Veja que é uma coisa fácil, né? Agora, a isomeria, ela é subdividida em isomeria constitucional, que também é chamada de plana, tá? Ou estereoisomeria, que também é chamada de isomeria espacial, tá ok? Hoje nós vamos estudar essa daqui, a isomeria constitucional, que é a parte fácil da isomeria, tá? E ela se subdivide em isomeria de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria, tá? Essa parte da estereoisomeria a gente vai deixar para o próximo vídeo, ok? Então vamos lá, vamos entender o que são esses isômeros, tá? Nós estamos falando dos isômeros do tipo constitucionais, tá? Vamos falar do primeiro aqui, ó. Tá? Da isomeria de cadeia, tá? A isomeria de cadeia, como o próprio nome já diz, né? A diferença entre as duas estruturas está no tipo da cadeia. Vamos ver aqui essa estrutura do 1-propeno e do ciclopropano que eu tinha mostrado para vocês. A gente sabe que os dois aqui, eles têm a fórmula C3H1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto essa estrutura como essa tem esta fórmula molecular, certo? Mas eu tenho diferentes estruturas químicas, né? Diferentes cadeias. Se você olhar, essa daqui é uma cadeia aberta, insaturada, e essa daqui é uma cadeia fechada, saturada. Lembram que as cadeias, elas são classificadas de acordo com a saturação, de acordo com como se ela é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada? Então, é isso que a gente vai olhar nas estruturas. A gente vai ver o seguinte, elas têm a mesma fórmula molecular, ok. Mas as cadeias são diferentes, certo? E que tipo de diferença está tendo aqui? Essa é uma cadeia aberta insaturada e essa é uma cadeia fechada saturada. Elas têm diferença no tipo de cadeia, por isso elas são isômeros de cadeia, tá? Outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esta cadeia aqui do 2-hexino e do ciclohexeno, né? Essa cadeia aqui é uma cadeia aberta e essa é uma cadeia fechada, né? As duas são insaturadas, essa daqui tem tripla ligação e o ciclohexeno tem dupla ligação, né? Mas essa daqui é aberta e essa aqui é fechada, certo? Então, essa é a diferença. Porque se a gente for pegar e for olhar a fórmula, né? Quantos carbonos elas têm? Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela é um C6. Vamos olhar essa aqui, ó.
Cada vértice, né, pessoal, é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é um C6. Quantos hidrogênios ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. E esse aqui tem 10 hidrogênios, né? Vamos ver. Aqui, se eu tenho carbono fazendo duas ligações, faltam 2 hidrogênios. Aqui, 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Aqui, faltam 2. Aqui, faltam 2. Aqui, como ele tem uma dupla, ó, esse carbono está fazendo 1, 2, 3, só falta um hidrogênio. Mesma coisa aqui. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, C6H10. Essas duas estruturas têm fórmula C6H10, ou seja, são isômeros. Isômeros do quê? Isômeros de cadeia, porque uma tem cadeia aberta e insaturada e outro tem cadeia fechada e insaturada, tá? Só lembrando, pessoal, nesse tipo de fórmula que eu não preciso desenhar os hidrogênios, eu só desenhei aqui os hidrogênios para ficar mais claro para vocês enxergarem quantos hidrogênios há, mas os hidrogênios são implícitos nesse tipo de fórmula, tá? Vamos pegar aqui essa, ó. Essa estrutura aqui, o N-butano, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, ou seja, um C4. Essa outra estrutura tem 1, 2, 3, 4 carbonos, é um C4 também. Vamos contar os hidrogênios. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é um H10. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também tem 10. As duas estruturas têm fórmula C4H10. Deixa eu colocar aqui C4H10. Porém, vamos dar um zoom aqui para observar. Essa daqui é uma cadeia reta, né? É uma cadeia chamada de normal. Já essa daqui, ó, ela tem um carbono terciário. E quando tem carbono terciário, a gente sabe que parte dali uma ramificação. Então, ela é ramificada, tá? Então, qual que é a diferença entre essas duas? Elas são isômeros, tá? De cadeia, porque eu tenho uma cadeia normal e uma ramificada, tá? Beleza, pessoal? Então, isso são os isômeros de cadeia, tá? Agora, vamos olhar que outro tipo de isomeria, ainda falando dos isômeros constitucionais. A gente vai falar da isomeria de função. Olha bem, se a isomeria de cadeia, a diferença entre as estruturas era a cadeia, na isomeria de função, a diferença vai ser o que entre as estruturas? A função, muito bem. Então, na isomeria de função, a diferença entre as estruturas está no grupo funcional. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho essas duas estruturas. Vamos ver primeiro se elas são isômeras ou não. Para ser isômera, tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. C3. Vamos ver se essa outra estrutura também tem 3. 1, 2, 3. Tem 3. Vamos ver quantos hidrogênios. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 hidrogênios. Vamos ver nessa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Beleza. E elas têm também um oxigênio cada uma. Então, as duas têm fórmula C3H6O. Beleza, elas são isômeras. Agora, isômeras de que tipo? Pergunto a vocês. Agora é que nós vamos ver. Qual que é a diferença entre essa daqui? Esta daqui, lembra qual que é o nome da função que a gente tem quando a gente tem uma C-dupla-O e na pontinha um hidrogênio? E vocês lembram quando eu tenho uma C-dupla-O e grupos de carbono de um lado e do outro, qual que é a função? São funções diferentes, né? Não são a mesma função. Essa daqui é um aldeído e essa daqui é uma cetona. Toda vez que tem a C-dupla-OH é aldeído. E toda vez que eu tenho a carbonila e carbono de um lado e carbono do outro, é cetona, tá? Então, aldeído e cetona com a mesma fórmula molecular formam isômeros de função, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui nesse daqui, ó. O ácido butanóico ou butírico e o etanoato de etila, né? Vamos ver a fórmula molecular deles para ver se eles são isômeros. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Aqui também, 1, 2, 3, 4. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e oxigênio tenho 2. Então, as duas estruturas têm a fórmula C4H8O2. São isômeros, beleza. São isômeros do quê? Se a gente for prestar atenção aqui, deixa eu só apagar. Se a gente for prestar atenção aqui, o que que eu tenho? Que função é essa, gente? C dupla O, OH. C dupla OH é função ácido carboxílico. E que função é essa daqui, ó? C dupla O alguma coisa. Toda vez que tem C dupla O alguma coisa é éster, certo? Então, nós temos aqui duas funções diferentes. Essa daqui é um ácido. E essa daqui, como tem C dupla O alguma coisa, é um éster. Como a diferença está na função e tem a mesma fórmula molecular, são isômeros de função. Ok, e daí nós temos um outro tipo de isomeria que a gente chama de tautomeria. Presta bem atenção na tautomeria, porque ela é um tipo de isomeria funcional, igual a gente acabou de ver, tá? Só que ela é especial. Por quê? Porque eles, pertencem a funções químicas diferentes, né? Mas um dos isômeros é mais estável que o outro. Eles coexistem numa solução aquosa, eles estão em um equilíbrio, um fica se transformando no outro, tá? Lembram da seta de equilíbrio químico? Eu tenho reagente formando produto, produto formando reagente? Então, é isso que acontece, tá? Nós temos dois equilíbrios, por exemplo, o etanal, que é o aldeído acético, tá vendo aqui a função aldeído, né? O hidrogênio aqui dessa ponta pode passar para esse oxigênio. E daí, ele se transforma numa outra função. E essa ligação aqui passa no meio. Então, o que acontece é que ele se transforma numa outra função. Ele era etanal, né? Era aldeído e passa a ser uma outra função que a gente chama de enol. Nesse caso, esse aqui é o etanol, tá? O que é um enol? Um enol, pessoal, toda vez que eu tenho um OH ligado a um carbono e este carbono tem uma ligação dupla. Essa é uma função especial chamada de enol, tá? Não é álcool, pessoal. Lembra que quando a gente falou de álcool, a definição de álcool era quando eu tinha uma hidroxila ligada a um carbono saturado? Então, se esse carbono for insaturado, ele não é álcool, ele é enol, é outra função, tá? Então, quando eu tenho o aldeído se convertendo no enol, a gente tem um equilíbrio chamado de aldoenólico, tá? Mas eu posso ter também uma cetona sofrendo esse tipo de equilíbrio. E daí o hidrogênio daqui passa para cá, né? A dupla ligação passa para cá. E aí eu vou ter um outro enol aqui, né? O isopropenol. Por exemplo, a propanona se convertendo no isopropenol, tá? E esse equilíbrio é chamado de cetoenólico. Por quê? Porque eu tenho uma cetona se convertendo no enol. E por que essa daqui se chama aldoenólico? Porque eu tenho um aldeído se convertendo no enol, tá? Então, qual que é a diferença entre a tautomeria e a isomeria funcional? A diferença é que na tautomeria eu tenho duas estruturas que estão em equilíbrio químico e existem dois, o equilíbrio aldoenólico, do aldeído para o enol, e o cetoenólico, da cetona para o enol, tá? E aí nós temos a isomeria de posição. Como o próprio nome já diz, o que muda é a posição. Posição do que na cadeia? Pode ser a posição de uma insaturação que está mudando, pode ser a posição de uma função, pode ser a posição de uma ramificação, tá? Pode ser qualquer posição que esteja sendo alterada. Então, por exemplo, olha essas duas estruturas aqui. Elas são isômeras, né? Elas vão ter a mesma fórmula molecular, que é C5H14, nos dois casos, aqui, tanto aqui quanto aqui, tá? Mas o que está acontecendo? Aqui o radical metila está no carbono 2. E aqui o radical metila está no carbono 3, ó. Esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o radical está no carbono 2 e aqui está no carbono 3. Está mudando o radical de posição. Então, é uma isomeria de posição, tá? Agora, olha essas duas estruturas aqui.
As duas têm fórmula C3H8O, ou seja, são isômeros, tá? O que está mudando de uma para outra? As duas são álcoois, as duas têm OH, então tem a mesma função, não é isomeria de função, né? O que está mudando? A posição dessa hidroxila, a posição desse OH. Aqui a hidroxila está no carbono 1 e aqui a hidroxila está no carbono 2, então está mudando a posição da função, tá? Esse é só um exemplo, eu poderia ter também a posição de uma dupla ligação, né? 1, 2, 3, 4. Digamos que eu tivesse um alceno de 4 carbonos aqui, 1, 2, 3, 4, e o outro aqui na posição 2, tá? Só um exemplozinho, desculpem a falta do hidrogênio, que é só para exemplificar a posição da dupla, tá? Poderia ser a dupla que estivesse mudando de posição, ok? E nós temos também, nos isômeros constitucionais, a chamada isomeria de compensação ou metameria. Ela aparece com esses dois nomes, tá, gente? Tanto como um quanto o outro nome aparece normalmente. Então, tem que decorar os dois nomes, tá? É quando os isômeros se diferem pela posição do heteroátomo na cadeia carbônica. Presta bastante atenção nisso, pessoal, porque o pessoal confunde a metameria com isomeria de posição, tá? Não é. Tá vendo aqui o metanoato de etila? Eles vão ter a mesma fórmula, né? Tanto o metanoato de etila quanto o etanoato de metila, eles têm fórmula C3H6O2. O que está mudando? Aqui o oxigênio está no carbono 1 e aqui o oxigênio está no carbono 3, aqui 1, 2 passa a ser o 3. Então veja bem, pessoal, que é o oxigênio que está mudando de posição, mas ele está dentro da cadeia carbônica, tá? Olha lá o que a gente tinha, vou voltar aqui. Isomeria de função, de posição, cadê? Aqui, ó. Olha aqui na isomeria de posição, pessoal. Vamos olhar esses dois. A hidroxila, a função hidroxila é que está mudando de posição, tá? Mas ela não está interrompendo uma ligação entre carbonos, ela não está no meio da cadeia, certo? Agora, quando eu tenho um heteroátomo no meio da cadeia que está mudando de posição, aí ela não chama isomeria de posição, tá? Aí ela chama metameria, ok? Vejam a diferença. Entenderam a diferença? Ele está na cadeia carbônica, o heteroátomo. Mesma coisa o metilbutilamina e a etilpropilamina, né? O nitrogênio aqui na cadeia está aqui mais na ponta e o nitrogênio aqui nessa outra estrutura passou mais para cá, mais para o meio da cadeia. Ambas as estruturas são isômeras, né? Porque elas têm fórmula C6H15N. Então, são isômeros, tá? Do tipo compensação metameria ou metâmeros, que a gente chama, porque quem está se alterando a posição aqui é o átomo dentro da cadeia, tá? Não é a função e também não é a posição da função fora da cadeia, ele está dentro da cadeia. Então é isso, pessoal, vou deixar aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá? Vou fazer um vídeo, o vídeo tinha ficado muito longo com a resolução deles, então vou fazer à parte um vídeo só com a resolução desses exercícios, tá? Para quem quiser dar uma conferida lá, nesses 3 exercícios aqui, ok? Bom, pessoal, então é isso, né? Essa aula nós vamos acabar por aqui, essa é a parte fácil da isomeria, aproveitem para fazer o questionário. Se vocês têm dúvida, não entenderam alguma coisa, anotem pra gente tirar no atendimento, que vai ser só depois das férias, tá? Então, pessoal, espero que vocês fiquem bem, eu desejo um feliz ano novo para vocês, um feliz 2021, que vocês possam fazer planos para 2021, desejo que vocês consigam pelo menos tentar cumprir esses planos em 2021, coisa que não foi possível a gente fazer em 2020, né? Em 2020 a gente não pôde planejar nada, a gente não sabia o que ia acontecer, nada, e foi uma bagunça. Eu espero que em 2021 a gente tenha paz, tranquilidade e saúde para que todo o resto a gente possa correr atrás.
tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem bem, feliz ano novo para vocês e para os seus familiares.